O Lula vai quebrar o Brasil para se reeleger. Todo mundo meio que sabe disso. Só que é um problema por dois motivos. O primeiro é, pode dar certo para ele isso aí. Sim, ele pode se reeleger com o pacote de bondades que ele está fazendo, que é muito grande, diga-se de passagem. E o outro ponto, outro motivo de pânico, de medo em relação a isso aí é, para além do Lula ser reeleito, que seria um terror, algo terrível para o Brasil, na verdade o Brasil pode mergulhar numa crise econômica em decorrência de todas essas traquinagens que o Lula está fazendo para tentar se reeleger. Mais ou menos como um repeteco lá dos tempos da Dilma Rousseff, da reeleição dela em 2014, que foi seguida por uma grave crise econômica aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, 94% do gasto do pacote de bondades do Lula, 94% desse total, dessa grana que o Lula está torrando para se reeleger, está passando fora do limite de gastos. Ou seja, o Lula vai poder imprimir dinheiro para bancar isso aqui sem qualquer tipo de problema. E esse excesso de dinheiro direcionado para setores como setores relacionados a crédito, isso é uma bomba relógio do ponto de vista econômico que pode ferrar o Brasil de vez. A gente vai conversar sobre esses assuntos. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui para o YouTube, se inscreva no meu canal para fortalecer o meu trabalho, para ajudar estes vídeos aqui a serem recomendados a cada vez mais pessoas. Conto muito com o seu apoio nesse sentido. Tô com uma coriza violenta no vídeo, tá? Então não se importe de eu ficar coçando o nariz o tempo todo, porque tá brabo o negócio pro meu lado hoje, né? Então, o pacote de bondades do Lula tá beirando 200 bilhões, 200 bilhões de reais. Num país sério, um candidato à reeleição que gastasse essa grana, da qual 94% passa fora do teto de despesas do arcabouço fiscal, um candidato que fizesse isso seria responsabilizado. O Congresso Nacional iria tomar alguma atitude, iria tomar alguma iniciativa, porque é escandaloso, é absurdo e é um problema para a economia do país. Então, algo tem que ser feito para impedir o desastre completo e para impedir que uma ferramenta, um movimento claramente eleitoreiro com dinheiro público seja realizado. Mas isso aqui não é um país sério, isso aqui é o Brasil. Sendo o Brasil, todo mundo pode fazer absolutamente tudo. E convenhamos, não tem santo nenhum nessa história. O Congresso Nacional se omite diante dessa situação porque é benéfico também pro povo que tá por lá, meu amigo. Eles não estão nem aí pro Brasil, não estão nem aí pra economia no longo prazo. Eles estão preocupados com a eleição daqui a alguns meses. Então, para eles é o que realmente importa, né? Isso aqui foi apurado pelo pessoal, parece, né, da CNN Brasil. Parece que é aqui a origem dessa história. Inclusive a CNN aponta para um pacote de bondades ainda maior que o pessoal do Poder 360. Maior aqui na ordem de 40 bilhões de reais, né? 227 bilhões de reais. É muita grana, de fato. E a maior parte disso aqui são despesas, né, medidas neutras do ponto de vista fiscal, mas não neutras do ponto de vista inflacionário, porque essa grana vai ser despejada na economia. São 227 bilhões e esse pacote aqui não é diluído ao longo desses 4 anos do governo Lula, não. Não é desde que ele começou o mandato dele lá em 2023, no longínquo 2023, não. Isso é para este ano de 2026. É uma montanha de dinheiro despejada de uma única vez. O que que isso aqui vai causar? Inflação, todo mundo sabe que é isso o que vai acontecer. E é impressionante como a própria grande mídia, né, aqui a CNN pontua isso. O Lula vai injetar 227 bilhões de reais na economia brasileira em 2026, ano em que ele vai tentar a reeleição ao Palácio do Planalto. É uma coisa claramente eleitoreira e passa batido ainda assim. Enfim, é muita coisa realmente. Olha só, né, eles até colocam aqui a listagem. São 17 programas que eles pontuaram aqui. Vou comparar com o que o pessoal do Poder 360 também colocou, né? Dá pra gente ter mais ou menos um resumo. Os programas especificamente não são tão relevantes assim no fim das contas, tá? Mas, de fato, o que importa realmente é o montante envolvido. Volto a dizer também, né? Não tem nenhum santo nessa história. Aqui é uma comparação com o Bolsonaro, o quanto que foi gasto na época dele também, no ano eleitoral, né? Ele gastou uma grana considerável, sem sombra de dúvidas, mas o Lula gastou muito mais. Gastou mais do que o dobro, né? Eles colocam aqui que é 2 vezes maior o gasto, né? 2,5 vezes maior. É uma coisa realmente, eu diria, sem precedentes na história brasileira.
Então você também olha aqui, né, fazendo a comparação, para coisas que não são equivalentes, que são colocadas dos dois lados, do Lula e do Bolsonaro, coisas que não são equivalentes. Porque, ok, tem aqui o perdão do FIES. Tudo bem que lembre-se também, né, a gente estava saindo de um contexto de pandemia, mas também não dá para atenuar falando que não tem interesse eleitoral aqui. Na época do Bolsonaro tinha interesse eleitoral também, é claro, né? Mas o perdão do FIES tá aqui com quase 40 bilhões de reais. A maior parte, então, do pacote de bondades, vamos colocar assim, do Bolsonaro, foi isso aqui, coisa que o próprio Lula já fez também, diga-se de passagem. Mas veja aqui, né, por exemplo, coisas como corte de impostos. Olha aqui, corte de impostos. Somando dá 24, quase 25 bilhões de reais desse montante aqui, que é a redução, né, do PIS e COFINS do diesel e combustíveis de maneira geral e 25% na alíquota do IPI. Ah, mas é renúncia fiscal. Renúncia fiscal também tem que ser contabilizada dessa forma. Depende do resultado fiscal, porque o governo Bolsonaro, ainda que cortando impostos em 2022, entregou superávit primário naquele momento. Então não dá para dizer que isso aqui foi um gasto efetivamente. O resultado fiscal poderia ter sido até melhor. Também depende, né? A curva de Laffer explica isso aqui. Só que o grande ponto é que o governo não imprimiu dinheiro para suportar essas medidas de corte de impostos. O que importa realmente é o dinheiro que é impresso ou não. No caso aqui do governo Lula, é impressão de dinheiro de fato, né? Aqui tem outros impostos que são considerados cortes aqui. Agora compara com o que o Lula está fazendo, com o tipo de medida que ele está adotando aqui. A desoneração do diesel cai no mesmo ponto, porém o governo Lula está deficitário já aceitou o fato que vai ficar em déficit este ano. Ou seja, essa redução aqui, essa renúncia fiscal, junto com a renúncia aqui da isenção do IR, elas pesam no resultado fiscal primário. Logo de cara, o governo vai ter que imprimir dinheiro para compensar isso aqui, porque não tem uma gordurinha para queimar como o governo Bolsonaro tinha antes, que é o certo a fazer. Você cria espaço fiscal primeiro, depois você corta impostos. É assim que se faz a austeridade fiscal de verdade. É isso aqui que o Lula está fazendo, é gasto, né? Simplesmente é gasto. É tirar o imposto daqui, né? Não tem a gordurinha fiscal para queimar, faz o quê? Imprime dinheiro e espalha o imposto para todo mundo na forma de inflação, né? Aí tem aqui o Move Aplicativos, que é dinheiro de crédito, ampliação do Minha Casa Minha Vida, dinheiro de crédito também. Isso aqui é para dar dinheiro para as pessoas, supostamente as pessoas vão devolver para o governo depois. Sabe-se lá, a gente já viu esse filme em outras situações. Desenrola Brasil também tem essa mesma intenção, esse mesmo intuito. Basicamente é liberar as pessoas que estão com o nome sujo para elas sujarem o nome de novo, girar a economia naquele crédito maluco que o governo PT gosta de fazer. Aí tem a segunda fase do Move Brasil, né? O Move Brasil é a primeira fase também, Move Aplicativos, olha aqui, né? Vai somando 30 mais 10, 40, 61 bilhões, aqui são bilhões, 61 bilhões de reais, tá? Para essa finalidade. O saque aniversário do FGTS, né? O saldo aqui, mais 7 bilhões, dinheiro despejado assim, de uma vez na economia, subvenção da gasolina, o gás do povo aqui, meu amigo, é muita coisa realmente que o governo faz que acaba pesando de uma maneira assim, absurda na questão fiscal, levando o governo a ter que imprimir dinheiro para bancar isso aqui, porque não tem como. Não se faz milagre, não se faz mágica nesse sentido. Se a conta tá aí, ela tem que ser paga, e tipicamente ela é paga com aumento do endividamento público. E aí eu pergunto para você, um governo que aumenta a dívida pública, como o governo Lula, na ordem de 1 trilhão de reais a cada 12 meses, né? Não é a dívida que é rolada, que tá beirando 10 trilhões, não. É o aumento da dívida a cada 12 meses. 1 trilhão de reais. Você acha que existe no mercado 1 trilhão de reais disponível para emprestar para o governo brasileiro a mais do que já se empresta todo ano? É claro que não, meu amigo. Isso aí vem de impressão de dinheiro e aí, é claro, você vai ter mais inflação em decorrência disso.
Aí se a gente olha agora para esses números de 227 bilhões da CNN Brasil, CNN Economia, a gente vê aqui, né, o pacote do Brasil Soberano. O que que é isso aqui? Política de campeões nacionais de novo. O governo Lula repete, requenta medidas, não cria nada novo. Nem criatividade eles têm, né? Plano Brasil Soberano 2.0, 15 bilhões de dinheiros via crédito do BNDES para apoiar empresas exportadoras. Isso aqui que é o ponto, né? Se é crédito via BNDES, isso aqui não passa pela meta fiscal, não passa pelo resultado fiscal. O Congresso Nacional não tem que aprovar isso aí, não dá nada. Então passa batido esse negócio. A gente sabe para onde que isso aqui vai, né? Para os amigos do rei, como tipicamente acontece, mas vai dar aquela alegrada em um monte de gente, né? Aí também tem crédito aqui para a indústria 2.0, bens de capital verde, mais 10 bilhões de reais aqui. Enfim, mais grana de crédito subsidiado para setores específicos da economia brasileira, tal como o MOVE agrícola, que está direcionado para um setor que costuma não gostar do Lula, não gostar do PT, o agronegócio brasileiro. 10 bilhões de reais, então, de crédito para aquisição de tratores, implementos e colheitadeiras, né? Vai tentando somar na sua cabeça aí a grana relacionada a isso. O isenção do imposto de renda a gente já conversou várias vezes aqui no canal. Eu alertei lá atrás que isso não teria compensação tributária, onde a gente falou que não, vai ter a compensação e tudo mais, a taxação sobre as grandes fortunas. Já se sabe que não vai ter compensação. Uau, que grande surpresa, quem poderia imaginar? Se você acompanha o meu trabalho, você já sabia disso, porque eu sempre falei desse ponto. Tem o tal do MOVE Brasil aqui, que a gente falou, 21 bilhões de reais. Aí vem o crédito consignado privado, chamado empréstimo CLT, o pessoal colocou o nome, né, do empréstimo do Lula nisso aí, aquela grana, meu amigo, o pessoal tá nadando de braçada nisso aqui, tá nadando de braçada realmente, né, tem gente aí com 3, 4 empréstimos simultâneos disso aqui, mais 23 bilhões de reais dessa grana, né, de janeiro até 20 de março apenas, em menos de 3 meses, 23 bilhões de reais liberados por meio dessa iniciativa. Ah, mas são os bancos que liberam, não é o governo, né, verdade. Agora olha quem tá puxando isso aí, o banco que mais empresta recursos, o Banco do Brasil, que tá lascado, diga-se de passagem, seguido pela Caixa Econômica Federal. Uau, bancos estatais viabilizando isso aí, emprestando dinheiro terrivelmente arriscado, porque, né, o nível de calote para isso aqui é muito elevado. Aí um novo modelo aqui de crédito imobiliário mais 22 bilhões de reais, né, devem ser injetados na economia. Isso aqui não são números oficiais, é um cálculo do BTG Pactual, então a gente nem sabe direito quanta grana que vai rolar nisso aí, mas é muita grana. Isso aí ninguém questiona, ninguém nega esse ponto, né? O Desenrola 2.0, de novo isso aí, né? O governo desenrolou todo mundo lá atrás no começo desse mandato aqui, tá todo mundo enrolado de novo, porque é recorde de inadimplência no Brasil e vai ter recorde de inadimplência depois, pode ter certeza, porque é uma coisa de incentivos realmente. A gente sabe como a situação funciona aqui, né? A questão aqui do Minha Casa Minha Vida, né? Um absurdo completo para essa faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, uma galera com uma grana boa, pessoal com uma renda boa, comprando dinheiro subsidiado com o dinheiro do FGTS. É um negócio insano isso aqui, né? A tal Luz para o Povo, uma grana também considerável, né? 4 bilhões de reais de impacto. O saque complementar do FGTS mais 8 bilhões, mais 5 bilhões do programa Gás do Povo, mais 11 bilhões aqui, né, para o governo combater supostamente os nossos bandidos, como diria o Lula, né, os nossos criminosos. O Lula é demais, né? Enfim, é uma grana aqui considerável, sem sombra de dúvidas, né? Mas olha só, são 10 bilhões em financiamentos via fundos de investimentos aqui, né? FIs, e quase 1 bilhão em investimentos diretos, tudo para passar por fora da meta fiscal, para nada disso aqui pesar para o Lula. Medidas para conter a alta do diesel, medidas para mitigar a alta da gasolina, né? A nova subvenção do diesel aqui também. Enfim, é
muita grana que está sendo despejada na economia no momento em que os cortes na taxa de juros básica, a taxa Selic, estão extremamente tímidos, a inflação não está retrocedendo como se imaginaria que iria acontecer, e eu te pergunto, como que vai retroceder se o governo está despejando caminhões de dinheiro na economia, como se percebe aqui claramente. Então o resultado disso aqui é muito óbvio. O que vai acontecer a partir desse pacotaço de bondades? O Lula pode melhorar realmente a avaliação dele, a intenção de votos. Ele não precisa de muito, essa é a grande verdade. Ele tá indo pro all-in, pro tudo ou nada realmente, que é outra coisa importante para falar. O pessoal disse que o Lula ganha fácil e etc. Não ganha fácil. Olha o que ele tá precisando fazer, o escarcéu que ele tá precisando fazer para conseguir se reeleger. Mas o Lula periga ganhar com isso aqui. É óbvio que isso pode acontecer, mas o preço que vai ser pago pelo povo brasileiro é uma coisa que não dá para mensurar, porque é muita grana realmente sendo despejada do absoluto nada. E o problema é o seguinte, se o Lula, se o Flávio Bolsonaro for eleito, ele vai pegar um Brasil arrebentado. E aí é outro ponto, como que ele vai lidar com isso depois, enfim. Agora, se o Lula for reeleito, o Brasil vai estar arrebentado do mesmo jeito e a gente vai ter um governo PT tentando resolver o problema, o que tipicamente agrava o problema ainda mais. Percebe a situação que nós estamos testemunhando ser tecida diante dos nossos olhos? Isso aqui, 227 bilhões, conforme os cálculos do pessoal da CNN, é muito dinheiro. É uma grana, assim, extremamente expressiva. O que isso pode representar em matéria de inflação? É difícil mensurar, as coisas não são tão diretas assim. Mas isso pode levar, evidentemente, talvez esse ano ainda, a uma alta de preços considerável em absolutamente tudo, uma alta generalizada de preços, que vai ter que travar a queda na taxa Selic. E aí nós vamos ter uma economia ainda mais asfixiada, porque a taxa Selic elevada por mais tempo vai arrebentar com o Brasil, todo mundo meio que tá torcendo para ela continuar caindo, né? E nós vamos ter uma moeda mais desvalorizada. É um ponto que eu sempre falo. Tá ruim hoje, a situação tá complicada, ninguém tá achando a economia bonita, convidativa, atrativa, com o dólar a R$5, 5 e um pouquinho. Se as coisas continuarem assim, a moeda brasileira vai se depreciar. Se o dólar voltar a R$6 como ele esteve no final de 2024, estamos todos no sal, meu amigo. Não há o que se discutir a esse respeito, né? Baguncei tudo os botões aqui, mas enfim. O problema realmente para a economia brasileira que o Lula está cultivando é difícil de dimensionar. Vai ser muito grave, isso eu não tenho a menor dúvida. O Lula está quebrando o Brasil deliberadamente para tentar se reeleger. O pior de tudo é que ele pode conseguir em função disso. Eu vou deixar relacionado aqui um outro vídeo em que eu falo de aspectos econômicos também aqui da economia brasileira sob a gestão do maestro Lula, para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.